Olá, alunos! Vamos agora classificar as orações subordinadas substantivas. Lembram-se que as orações subordinadas substantivas se classificam em 6, não é isso? Subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Vamos começar agora com a subjetiva. A subjetiva é aquela oração subordinada substantiva que exerce a função sintática de sujeito, correto? Vamos começar pelo processo simples, analisando períodos curtos, ok? Começar pelo básico, depois, lá na frente, nós vamos partir dos textos, porque o vestibular, ele trabalha com os textos. Começando do básico, nós vamos alcançar os textos. Na letra A, nós temos aqui, é muito importante que todos fiquem em casa. Primeiro passo é identificar os verbos. Faça isso sempre, comece pelos verbos. Então, o primeiro verbo que eu tenho aqui é, o segundo verbo, fiquem, não é isso? Segundo passo, vamos encontrar o conectivo, está aqui o conectivo que. O que nós já havíamos falado, que o conectivo que e se, quando introduzem orações subordinadas substantivas, esses conectivos são chamados de conjunções integrantes. Vou puxar uma setinha aqui, ok? Conjunções integrantes. Perfeito. Encontrei os verbos, localizei o conectivo, então nós já sabemos a fronteira entre as orações, não é isso? Então, aqui eu tenho dois verbos, duas orações, período composto. O que nós já sabemos? Que a subordinada é aquela introduzida pelo conectivo. No nosso caso aqui, pela conjunção integrante que. Então, essa daqui é a nossa oração. Oração subordinada. Correto? A oração que sobrou, neste caso, é a nossa oração principal. Ok. Bom, qual foi o macete que eu ensinei para que a gente tenha certeza de que se trata de uma oração subordinada substantiva? Substitua toda oração subordinada pela palavra isso. Vamos ver se funciona? É muito importante isso. Perfeito. Conseguimos substituir pela palavrinha, pelo pronome isso. Então, significa que essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva. Ok. Agora, de que substantiva nós estamos falando? Tudo bem, gente, ali está escrito oração subordinada substantiva subjetiva. Mas faz de conta que vocês não sabiam disso. Nós temos de fazer o que, então? Analisar a oração principal. Analisar de que forma? Sintaticamente. Então, vamos lá. Que tipo de verbo eu tenho na oração principal? Verbo de ligação. Muito bem. Preste atenção à estrutura que eu vou colocar aqui. Verbo de ligação. Todas as vezes que eu tenho verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito e pode aparecer o sujeito, não é isso? Ok. Então, quando aparecer o verbo de ligação, o que você vai analisar? Se tiver informação depois do verbo de ligação, é o predicativo do sujeito. Se tiver informação antes do verbo de ligação, é o sujeito. Então, aquele que faltar, ou sujeito ou predicativo, é o termo, é a função sintática que a oração subordinada vai exercer. Então, vamos continuar aqui. É verbo de ligação, já descobrimos. Muito importante. Então, tudo isso aqui exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Tem o verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Quem está faltando aqui? O sujeito. Então, quem vai exercer a função sintática de sujeito? A nossa oração subordinada. Se a nossa oração subordinada exerce a função sintática de sujeito, ela é uma oração subordinada subjetiva. Perfeito. Então, o primeiro caso
primeiro caso em que a oração subordinada exerce a função sintática de sujeito, quando eu tenho um verbo de ligação e predicativo do sujeito na oração principal. Segundo caso em que a oração subordinada exerce a função sintática de sujeito. Vamos lá. Primeira coisa, vamos encontrar os verbos. Sabe-se e é. 2 verbos, 2 orações, período composto. Perfeito. Conectivo. Achamos o conectivo que. Conectivo que. Então, já sabemos onde nós vamos dividir essas orações. Não é isso? Ok. A oração introduzida pelo conectivo é a oração subordinada, não é isso? Então, vamos lá. Essa oração aqui é a nossa oração. Vamos pegar a canetinha aqui para ficar igual. Oração subordinada. Perfeito. Qual é o macete? Para a gente saber se ela é substantiva, tenta substituir toda a oração pela palavrinha isso, pelo pronome isso. Sabe-se? Isso. Perfeito, conseguimos. Então, temos aqui uma oração subordinada substantiva. Ok. Agora, qual substantiva? De que substantivo estamos falando? Vamos analisar a oração que sobrou, que é a nossa oração principal. Não é isso? Então, aqui eu tenho oração principal. Vamos relembrar aqui da voz passiva. O que é a voz passiva? Na voz passiva, o sujeito recebe a ação que está sendo praticada pelo verbo, não é isso? Ok. Para que a oração esteja na voz passiva, eu tenho de ter o quê? Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto ou indireto, não é isso? Direto ou indireto, o bitransitivo. Eu tenho 2 tipos de voz passiva. A voz passiva sintética e a voz passiva analítica. A sintética é aquela em que aparece a partícula C, que é a partícula passivadora, pronome apassivador. A analítica é aquela em que eu tenho uma locução verbal formada por um verbo de ligação e um verbo principal. E esse verbo principal tem de ser um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, que é o direto e indireto ao mesmo tempo. Vejamos se nós temos isso aqui. Sabe, quem sabe algo. Tem um verbo transitivo direto e tem uma partícula C aqui. Não é isso? Ó, tem uma partícula C aqui. O que eu já havia falado para vocês? Tente passar para a voz passiva analítica. O primeiro termo que aparece na voz passiva analítica é o sujeito. Então, vamos lá. Sabe-se isso. Passe para a analítica para ver se dá. Isso é sabido. Não é isso? Ah, então quer dizer que quando eu passo para a analítica, o isso se torna o sujeito da oração, não é? Agora, use a oração subordinada. Sabe-se que é importante o isolamento social. Que é importante o isolamento social é sabido. Então, a gente está assim diante da voz passiva, em que o sujeito recebe a ação verbal. Então, significa, então, que esse se aqui, não é isso? É partícula ou pronome, né? Partícula apassivadora ou pronome apassivador. Mesma coisa. Logo, a oração subordinada exerce a função sintática de sujeito. Tá faltando sujeito, né, na oração principal. Lembrando que quando eu estou diante da voz passiva, não existe objeto direto. Então, não faça essa análise. Sabe-se isso? Sabe o quê? Que é importante o isolamento social? Não. Quando eu tenho a voz passiva, eu não tenho objeto direto. Aquilo que eu acho, que eu acredito ser o objeto direto, na verdade é o sujeito da oração. Logo, eu tenho uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Perfeito. Terceiro caso em que a oração subordinada vai sempre exercer a função sintática de sujeito. Então, vamos para a letra C. Vamos sublinhar os verbos. Vamos atrás dos verbos. Os verbos vamos dizer tudo. Convém e fiquem. Perfeito.
Conectivo está aqui, o conectivo. Conectivo o quê? Então, eu já sei onde eu vou dividir, né, essas orações. Aqui. Muito bem. A oração introduzida pelo conectivo é a oração subordinada, não é isso? Então, a subordinada, que todos fiquem em casa. Tenho aqui uma oração subordinada. Qual foi a dica mesmo para gente, né, saber se essa oração aqui ela é substantiva? Substitua pelo pronome isso. Convém isso. Isso convém. Perfeito. Deu certinho. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva. Pode substituir pela palavra algo. Não tem problema. Convém isso. Isso convém. Então, nossa oração principal está aqui. Convém. Perfeito. Oração principal. Então, qual é a peculiaridade dessa oração principal para que a subordinada ela exerça a função sintática de sujeito? Pessoal, eu tenho aqui na oração principal um verbo que as gramáticas chamam de verbo unipessoal. O que é um verbo unipessoal? São os verbos que não são conjugados em todas as pessoas gramaticais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não. Então, na maioria das vezes, os verbos unipessoais, eles são conjugados na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Quando esse verbo ele faz parte de um período composto e ele faz parte de uma oração principal no período composto, ele só vai aparecer na terceira pessoa do singular. Então, aí eu tenho um verbo unipessoal, única pessoa. Ele só é conjugado na terceira pessoa do singular, somente. Então, todas as vezes que apareceu um verbo unipessoal, e eu coloquei aqui alguns verbos unipessoais que as gramáticas trazem, né? É o convir, o constar, o importar, o parecer, o acontecer, o interessar, o suceder. Estamos usando aqui o convir. Então, isso convém isso. Tente colocar um sujeito desinencial aí de terceira pessoa, para ver se tem sentido. Só para você tirar a prova dos 9. Ele convém que todos fiquem em casa? Não, não faz sentido. Então, o sujeito aqui não é desinencial. Não é um sujeito de terceira pessoa do singular. O sujeito é a oração subordinada. Olha, coloque na ordem direta. Que todos fiquem em casa, convém. Então, eu tenho aqui, olha, a nossa oração subordinada vai exercer a função sintática de sujeito. Logo, essa oração subordinada exerce a função. Essa oração subordinada se classifica como subjetiva. Ok? Olá, meus alunos. Vamos dar continuidade agora à análise sintática, né, das outras orações subordinadas substantivas. Nós fizemos a substantiva subjetiva, vamos agora para a substantiva predicativa. A substantiva predicativa é aquela que exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Eu vou colocar a sigla, ok? Então, sempre o passo a passo. Procure os verbos e fiquemos. Tem conectivo? Tem conectivo. Que, aqui está o conectivo. Não é isso? Então, eu já sei onde dividir a oração. Antes do conectivo. Muito bem. A oração introduzida pelo conectivo é a oração subordinada. E a oração que não tem o conectivo é a nossa oração principal. Então, vamos ver se essa oração realmente é substantiva. Qual foi o macete? Tentar substituir toda a oração subordinada pela palavra isso. O certo é isso. Ok. Consegui substituir. Então, aqui nós temos uma oração, não é isso? Uma oração subordinada
substantiva. E a nossa primeira oração, então, o certo é, eu vou colocar a sigla OP, é a nossa oração principal. Para saber qual é a classificação da oração subordinada, eu preciso fazer a análise sintática da oração principal, não é isso? Para ver qual vai ser a função sintática que a subordinada exercerá em relação à principal. Então, vamos lá. Que tipo de verbo apareceu? Verbo de ligação. Lembram daquele esqueminha? Quando eu tenho o verbo de ligação, o que eu tenho antes é o sujeito. O que eu tenho depois é o predicativo do sujeito, não é? Então, qual a informação que eu tenho antes? O certo é isso. Então, aqui eu tenho o, tudo isso aqui é o meu sujeito. Tenho sujeito, o verbo de ligação, quem está faltando? O predicativo do sujeito. Então, a oração subordinada exerce a função sintática de predicativo do sujeito, logo, ela se classifica como subordinada substantiva predicativa, ok? Certinho? Vamos para a próxima oração subordinada. Então, vamos lá. De novo, passo a passo, sempre, sempre, sempre o passo a passo. Então, sabemos é verbo e é verbo, não é isso? Conectivo, o quê? Ok. Então, já sei onde dividir a nossa oração. Estamos falando agora da subordinada substantiva objetiva direta, aquela que exerce a função sintática de objeto direto em relação a um verbo transitivo direto que se encontra na oração principal. Perfeito. Então, a oração introduzida pelo conectivo, que é toda esta oração aqui, não é isso? É a nossa oração subordinada. Então, vamos lá. É a nossa oração subordinada. Ok. Vamos fazer o macete aqui, para ver se essa oração é subordinada substantiva. Sabemos isso. Perfeito. Conseguimos substituir pela palavra isso. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Ok. Então, a que sobrou é a nossa oração principal. Vamos fazer a análise sintática, então, da oração principal. Quem sabe alguma coisa? Olha a terminação do verbo, a desinência do verbo. Nós. Então, aqui, olha, o sujeito é sujeito desinencial, elíptico, oculto, né? Nós. Quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele verbo em que a ação dele transita, não é isso? Transita, recai sobre um objeto. E o objeto é o objeto direto, aquele que não é introduzido por preposição. Então, sabemos isso. Toda essa oração exerce a função sintática de objeto direto. Então, ela é uma subordinada substantiva. Opa! Objetiva direta. Perfeito. Como que se chama mesmo o conectivo que introduz a subordinada substantiva? Eu tenho aqui conjunção integrante. Muito bem. Conjunção integrante. Vamos para a próxima. De novo, passo a passo. Estejam e desconfio. Perfeito. Conectivo. Tenho aqui o conectivo que, não é isso? Então, eu divido antes do conectivo? Sim. Mas aqui tem uma observação. Todas as vezes
que esse conectivo vem antecedido por uma preposição, nós vamos dividir a oração antes da preposição. A preposição, ela permanece na oração subordinada e não na oração principal. Tudo bem? Então, a gente acabou de encontrar a nossa oração subordinada, que é toda essa oração aqui. Vamos fazer agora o macete, não é isso? Tentar substituir toda a oração. Quando eu tenho a preposição ela entra no macete. Desconfio disso. Deu certo? Deu certinho, não é? Então, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva. Qual substantiva? Temos de analisar a oração principal. Quem é a oração principal? Esta oração aqui que sobrou. Desconfio. Só o verbo, professora? Só o verbo. Mas eu tenho aqui mais o quê? Eu tenho sujeito. Vamos lá? Quem desconfia de alguma coisa pela terminação do verbo? Eu desconfio. Então, sujeito elíptico, desinencial, oculto, correto? Desconfiar. Quem desconfia, desconfia de algo. Eu tenho um verbo transitivo indireto. Todo verbo transitivo indireto exige um complemento chamado objeto indireto. O que é transitivo? A ação desse verbo transita sobre um objeto. Indireto significa que o objeto se liga a esse verbo por meio de preposição, não é diretamente. Então, entre o complemento e o verbo, eu tenho uma preposição. E nós temos aqui a nossa preposição, por isso que é indireto, tá? Então, quem vai exercer a função sintática de objeto indireto? A oração subordinada. Se ela exerce a função sintática de objeto indireto, então ela vai se classificar como objetiva indireta. Muito bem. Nossa próxima oração é a completiva nominal. Pessoal, a completiva nominal é aquela que exerce a função de complemento nominal. O complemento nominal é uma função sintática que completa nomes. Nomes. Quais nomes o complemento nominal completa? O complemento nominal completa, então, aqui, substantivo abstrato. O complemento nominal completa adjetivo. E o complemento nominal completa adjunto adverbial, não é isso? Então, completa. Completa nomes. Nunca se refere a verbo. E o complemento nominal, ele é introduzido por preposição. Então, vamos fazer o nosso passo a passo. Verbos seja e tem. Perfeito. Conectivo, está aqui nosso conectivo. Existe preposição antes do nosso conectivo? Existe, está aqui. A preposição, então eu divido antes da preposição. Encontramos a nossa oração subordinada, que está aqui. Oração subordinada. Qual é o macete para ver se ela é substantiva? Gente, macete não é regra gramatical. O macete é tentar substituir toda essa oração pela palavra isso. Quando eu tenho uma preposição, a preposição entra no macete. Então, vamos ver? Todos têm certeza disso. Perfeito, deu certinho. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada. Substantiva. Muito bem. Como que se chama esse conectivo aqui? Que introduz a oração subordinada. Quando é substantiva, conjunção
grande, perfeito. Então, a oração que sobrou é a nossa oração principal, não é? Para eu saber qual é a classificação dessa oração subordinada, eu tenho que fazer a análise sintática na oração principal. Então, vamos lá. Sempre comece do verbo, sempre. Quem tem certeza? Todos. Você acabou de descobrir o sujeito. Quem tem algo, verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto pede um complemento chamado objeto direto. Todos têm o quê? Certeza. Objeto direto. E aí você vai alegar, professora, mas a estrutura sintática da oração principal está completa, será? Todos têm certeza. Se eu colocar um ponto final aqui, você vai perguntar alguma coisa? Vai. Certeza de quê? Então, existe um termo na oração principal que exige um complemento, não existe? E esse termo é a palavra certeza. Qual é a classe gramatical da palavra certeza? Substantivo. Substantivo o quê? Abstrato, não é isso? Tenho certeza. Substantivo abstrato. Como que se chama a função sintática que completa substantivo abstrato? Complemento nominal. Então, o que está faltando na oração principal é um complemento nominal. Então, toda essa oração subordinada exerce a função de complemento nominal. Então, ela se classifica como completiva nominal. Vamos para a última oração subordinada substantiva, a apositiva. A apositiva é aquela que exerce a função sintática de aposto, não é? O aposto ele pode explicar um termo, não pode? Ele pode especificar um termo, ele pode enumerar um termo, não é isso que nós aprendemos? Gente, e o aposto, ele não é introduzido por preposição, ok? O aposto tem uma peculiaridade, qual é que eu havia falado para vocês? Ele pode o quê? Substituir o termo a que ele se refere. Vamos ver se isso realmente funciona? Então, vamos lá. Vamos marcar os verbos primeiro. Verbos. Era e falava. Não é isso? Ok. Conectivo, que. Divido antes do conectivo. Como se chama esse conectivo? Conjunção integrante, né? Por se trata de uma substantiva? Integrante. A subordinada é aquela que é introduzida pelo conectivo, não é? Então, aqui eu tenho a oração subordinada. Vamos tentar substituir? Quem é que sobrou aqui? A oração principal. Vamos lá? Falava a mesma coisa. Isso. Então, eu consigo substituir toda essa oração, desculpa, pela palavra isso. Então, aqui eu tenho uma subordinada, substantiva, correto? Quando eu tenho um aposto, quando a oração subordinada ela exerce a função sintática de aposto, não falta nada na oração principal. Das substantivas, eu tenho essa exceção, que na oração principal não vai faltar nada. Eu tenho as funções sintáticas que formam aquela oração e nenhuma exige a outra. Eu posso colocar um termo para explicar. Então, vamos lá? Quem falava a mesma coisa? Quem é o sujeito? Eu falava, ele falava, alguém falava. Então, sujeito desinicial, não é isso? Quem fala, fala algo. Verbo transitivo direto. O que alguém falava? A mesma coisa. Objeto direto. Bom, coisa não é uma palavra que você precise completar, mas você pode explicar. Falava a mesma coisa, não pode? Vamos ver se realmente essa oração aqui exerce a função sintática de aposto. Qual é o macete? Você tenta substituir o termo que a que essa oração se refere
pela oração subordinada. Então, vamos ver. Falava, vamos riscar o termo a que essa oração se refere. Falava a mesma coisa. Falava que era necessário o isolamento social. Vocês repararam que não mudou o sentido? Claro que mudou a estrutura. Sintática, claro. Mas o sentido não mudou. Não foi? Então, realmente, essa oração aqui exerce a função sintática de aposto. Então, ela é subordinada substantiva apositiva. Ok? Então, terminamos aqui as orações subordinadas substantivas. Até a próxima!